Olá, bom dia no nome do Senhor. Mais um ano junto, 2021. Perfeito. Há um ano atrás, no dia 1º de janeiro de 2020, Deus nos disse que nós devíamos ter em 2020 um ano de cultos racionais e de muita fé. Pois é, tivemos que ser muito racionais, tivemos que ter muita fé para passar por 2020. E agora, em 2021, o Senhor tem uma palavra muito importante para mim e para você. Ele disse que esse ano de 2021 vai ser o ano de lançar raízes. Sim, lançar raízes significa que nós devemos voltar a lançar raízes abaixo, porque os frutos aparecerão em cima, ou seja, lançar raízes abaixo e os frutos aparecerão em cima. Deus está falando para mim e para você que 2021 é um ano que você vai ter que plantar raízes específicas, voltar a plantar. Por quê? Porque em 2020 muita gente teve sonhos, muita gente teve expectativa, muita gente tinha uma esperança de que 2020 seria maravilhoso, mas todos nós já sabemos como foi. Alguns conseguiram frutos, outros não. Alguns conseguiram passar 2020 a duras penas, outros conseguiram ser sustentados por alguns frutos que vieram. Perfeito. Mas em 2021 nós temos que voltar a sonhar, voltar a tomar atitudes. Ou seja, não só sonhar com os frutos, mas plantar raízes, tomar atitudes. E o Senhor quer falar comigo e com você hoje quais são as raízes que eu e você devemos plantar em 2021 para que nós tenhamos frutos ainda em 2021 muito melhores do que a gente teve durante todos os outros anos da nossa vida. Ele está garantindo. A palavra do Senhor para esse ano de 2021 é: se você plantar raízes abaixo, com certeza, frutos em cima, você conseguirá. E ele não está falando nada disso de algo somente espiritual. Se você plantar raízes no mundo espiritual, você vai receber o céu como herança. Isso já foi dado por Jesus a todos aqueles que creem, já foi dado a vida eterna. Ele está falando naquilo que nós vamos receber 100 vezes mais quando nós, aqui nessa terra, seguimos os seus conselhos. Então ele está dizendo uma palavra profética para mim e para você: ano 2021, ano de lançar raízes. E vamos lá, vamos lançar. Mas qual que é o problema? 2020, muita gente se apoiou em situações, em homens, em entidades espirituais que não fizeram nada, só os feriram. E o que acontece? Isaías tem uma palavra que diz assim: o meu povo vai deixar de se apoiar em quem os feriu e vai apoiar na verdade do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu e você temos que entender que quem vai nos apoiar, quem vai estar sempre do nosso lado, vai ser Jesus, o Rei dos Reis, a raiz da tribo de Judá, a raiz do povo de Deus. Ou seja, Jesus é o que nos sustenta. E você tem que entender um princípio muito simples. Não são os frutos que nos sustentam. Não é aquilo que você produz que vai te sustentar. É a raiz. Porque a Bíblia diz que quando a raiz morre, os frutos secam. Você consegue entender? Então, muita gente em 2021 teve os frutos secos porque a raiz estava em lugar errado. A raiz foi plantada em lugar errado, porque Jesus já disse que tudo isso já estava previsto e ele deu a oportunidade para que eu e você mudássemos, tivéssemos cultos racionais em 2020 e aí tivéssemos muita fé nele, só em Jesus. Mas muita gente ainda insiste em manter as suas tradições e muitas coisas aconteceram para todos. Eu posso testemunhar no nome de Jesus que eu e a minha família saímos ilesos. Muitos da minha família não tiveram os frutos que deveriam ter, mas Deus foi misericordioso e conseguiu apoiar a todos, a sustentar a todos, a sairmos vivos e isso com expectativa de receber essa palavra para 2021, de que nós devemos plantar raízes embaixo para receber os frutos em cima, ou seja, preparar aquilo que vai vir no ano de 2021. Não só pular ondas ou fazer outras fantasias de superstições que nos dizem o que vai acontecer. Não, nós temos que seguir esse princípio. E o Senhor disse: quais são as raízes que você deve plantar? Você deve plantar, a primeira raiz que você deve plantar é a raiz da confiança em Jesus. Porque a raiz da confiança em Jesus diz que aquela pessoa que confia no Senhor, mesmo no ano da seca, mesmo ansioso com tudo que pode passar,
não deixará de dar fruto. Então, a primeira raiz é plantar uma raiz que Jesus não vai nos abandonar, que mesmo no ano da seca, nós vamos jogar fora todas as nossas ansiedades e Ele vai nos sustentar. A outra raiz que ele disse que nós devemos manter é as raízes que foram dadas a nós por Jesus para que nós as plantássemos. Muita gente tem plantado sonhos, plantado raízes que não são aquilo que Deus tem para nós. Mas como eu vou saber? Primeira coisa que você tem que fazer é buscar no Senhor o que Ele quer, analisar o passado, não com a ideia de sofrer, mas olhar para o passado e ver em quem te feriu, quem te machucou, qual foi a pessoa a qual você se apoiou e se apoiar na primeira raiz, que é o apoio em Jesus, e depois plantar aquilo que Ele quer para 2021. Se você plantar aquilo que Deus quer, a palavra do Senhor diz que todas as raízes que o Senhor planta, ninguém vai arrancar. Presta atenção, todas as raízes que Jesus planta, ninguém vai arrancar. Então plante as raízes que Ele quer raiz da confiança, Ele quer a raiz da santidade. Seja santo, santo é manter uma relação íntima com Jesus e longe do pecado. Você sabe o que é pecado. Durante esse ano já falamos muito, falamos de cultos racionais, falamos do Covid espiritual, mas nesse ano você tem que aprender, e eu também, a plantar raízes de santidade, porque a palavra diz que quando eu planto raízes de santidade, o fruto também será santo. O teu projeto será abençoado, o teu sonho será abençoado, os teus desejos serão abençoados. A palavra garante que quando você se deleita no Senhor, Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração, desde que esses desejos sejam de acordo à sua vontade, que sejam raízes plantadas por Jesus, que sejam raízes orientadas e dadas por Jesus para que você plante. E você vai conseguir esse ano de plantar raízes embaixo e receber frutos em cima. Que bom, é isso que o Senhor quer de nós, raízes de santidade. A outra raiz que Ele quer que eu e você plantemos chama-se raiz da sensatez. Você tem visto muito nécio perecer porque as raízes dos nécios não são plantadas em Jesus. As raízes dos nécios são plantadas em outras coisas que não em Jesus, que podem até induzir e te levar a achar que você está plantando raízes com Jesus, mas você não está. Então, 2021, para que você possa ter frutos em cima, plante raízes embaixo e não seja nécio, porque os nécios não entendem aquilo que eu e você devemos entender, que os céus dominam a terra. Presta atenção, os céus dominam a terra. Não é as suas atitudes que vão dominar o fruto, mas o céu vai dominar o fruto que vai vir. Porque, entenda, plante raízes, raízes da confiança, raízes da sensatez, raízes que foram dadas por Jesus. Não seja nécio e entenda que você vai plantar embaixo, Deus vai trazer fruto, vai dar frutos em cima, porque Ele vai nos abençoar. Que quem nos sustenta é a raiz, e a raiz é Jesus. Não tem outra raiz. Atenção, não existe outra raiz. A raiz é só Jesus. Então, entenda, sensatez é o que o Senhor quer. E a outra coisa que o Senhor deixou muito claro para mim é que eu e você devemos entender que nós temos que plantar a raiz da paternidade. Seja melhor pai, seja melhor mãe, seja melhor avô, seja melhor avó. E tudo aquilo que você vai plantar, seja o pai daquilo que você plantou, seja a mãe daquilo que você plantou. Cuide de buscar raízes sensatas, raízes dadas por Jesus, raízes apoiadas em Jesus, raízes de sensatez, mas cuide. Não só queira plantar e deixar, não, tem que plantar, tem que cuidar da raiz. O Senhor quer que você continue cuidando. E como eu vou cuidar, Renato, da paternidade? A Bíblia deixa muito clara que tudo que nós cuidamos, Ele ajuda a fazer crescer. Então cuide, seja melhor na parte familiar, com seus filhos, com os seus filhas, com seus projetos, e seja também pai dos sonhos, dos projetos que você tem, ok? Não os esqueça, porque só assim, com paternidade, maternidade, nós vamos fazer com que os nossos sonhos realizem, vamos plantar raízes abaixo e os frutos sairão acima, porque quem nos domina é o céu, e quem está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso é o nosso querido Jesus, e Ele nos levou para sentar com Ele nesses lugares celestiais. Uau, que lindo! O que nós não devemos plantar?
Tem muita gente que ainda insiste em plantar raízes que não são dadas por Jesus, que não são raízes de sensatez, que não são raízes abençoadas. E eu vou dizer, a raiz do amor ao dinheiro. A Bíblia deixa clara que a raiz ao amor ao dinheiro é a causa de muita gente se desviar da fé e ser atormentado. Se durante o ano de 2020 você ficou só preocupado com o teu dinheiro, preocupado com o seu dinheiro, você ficou louco, ansioso, horrível. Mas se você, porque você plantou raiz de amor ao dinheiro. Mas se você estiver no ano de 2021 com raízes sensatas, raízes de paternidade, raízes de confiança em Deus, raízes dadas por Jesus, você vai, mesmo no ano da seca, não ficar ansioso e vai comer do fruto, porque o teu fruto não é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro é muito bom, mas ele não pode ser a raiz dos teus sonhos. Porque você entende que quem te sustenta não são os frutos, são as raízes. E a raiz deve ser Jesus cada vez mais. E o amor a Ele vai trazer para você o dinheiro suficiente e necessário para que você viva em qualquer das situações. Porque Ele é o teu Pai e Ele sabe o que o filho precisa. Ok? A outra raiz que você não deve deixar é a raiz que durante esse ano de 2020 maltratou muita gente, é a raiz da amargura, porque a raiz da amargura cresce e dá frutos e incomoda muita gente. Você sabe, hein? Quanta raiz de amargura brotou no seu coração esse ano e quais foram os frutos? Frutos horrorosos. Não vamos deixar raiz de amargura, raiz do amor ao dinheiro fora. E a outra raiz que o Senhor Jesus, você para 2021, não deixe crescer raiz de maldade e de arrogância. Não seja mau, não seja má, não seja arrogante. Por favor, meu irmão, minha irmã, não sejamos maus e arrogantes, porque a palavra do Senhor deixa bem claro que quem é mau e arrogante é como palha, os seus frutos voarão com o sopro do Senhor, porque o Senhor peita aos que são arrogantes e maldosos. Uau! Deixar fora raiz de amargura, raiz do amor ao dinheiro, raiz da maldade e raiz da arrogância. Perfeito. Plantar raízes da sensatez, raízes da paternidade, raízes dadas por Jesus e a raiz da confiança no nosso querido Deus Pai. É isso que Jesus quer para nós nesse ano de 2021. Plante raízes abaixo e você e eu conseguiremos frutos acima. Tá bem? Que Deus te proteja no nome de Jesus. Tenha um ano de 2021 tremendo, porque mesmo no ano da seca, mesmo na situação difícil, aqueles que têm a raiz plantada em Jesus não ficarão ansiosos e comerão do fruto que Ele vai nos dar. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja muito feliz, é o que eu e a Lucy desejamos. E vamos, além de tudo, ser refúgio de muita gente que precisa de homens e mulheres como você, como eu, para que nós sejamos e abençoamos aqueles que nos procuram. Feliz 2021. É o meu desejo, é o desejo da Lucy, e é o que Deus quer. Lance raízes abaixo, que os frutos surgirão acima. Deus te abençoe.